falou sobre as anomalias, e a gente vai fazer sempre essa ponte, né? Uma semana ele, outra eu, e a gente vai inteirar no assunto que nós iniciamos a respeito das enfermidades, das doenças espirituais. E também faz parte, porque nós sabemos que somos energia, nós vivemos em uma frequência mental constante, esse padrão vibratório é que faz com que possamos perceber quem somos de verdade e o meio que convivemos. Então, nós vamos falar do padrão vibratório das músicas hoje. Então, para que a gente possa entender o que é som, é um fenômeno acústico, sons são ondas produzidas pela vibração de um corpo, seja esse corpo qualquer, transmitido por um meio gasoso, sólido ou líquido, por meio de propagação de frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros. Então, a gente está dando uma visão dentro da doutrina espírita e dentro da ciência, também dentro da física quântica. Então, como que os sons são produzidos? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibração, que nós já estudamos e sabemos o que é essas vibrações, o que são as vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte desse instrumento vibra, é energia, ela vibra, criando-se uma frequência e produzindo um determinado som, que pode ser algo positivo ou negativo. As vibrações produzidas se deslocam, formando ondas sonoras que são captadas pelos nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma pequena pedra. Não sei se alguém aqui já teve a experiência, criança gosta muito disso. Pegar umas pedrinhas e jogar no lago. E essa pedrinha ela sai dando saltitando na água e ela vai criando, então, aquele formato de ondulação. É só uma pequena representação, um exemplo. Cada instrumento possui uma característica diferente. Por isso, são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzido por interferência eletrônicas. Então, vamos lá. Desde o surgimento do homem, tem havido registro de músicas. Então, a música ela faz parte da vida. Mesmo antes que o homem pudesse fazer essa comunicação verbal, já existia o som. Se nós pararmos para analisar o nosso universo, a representação do universo, no seu início, a gente vai sentir, né, a vibração do vento, do mar, o canto dos pássaros. Enfim, a própria natureza ela já produz os seus sons. É por isso que nós falamos que a natureza ela é uma mãezona, porque ela reequilibra, ela nos regenera, né? Porque ela faz todo um trabalho, e isso atua muito nos nossos chakras. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. O som das ondas, o canto dos pássaros, os sons de outros animais, fazia para se comunicar os trovões, os ruivos do vento e os próprios batimentos do coração. Tudo é som, tudo é ação, tudo é movimento, tudo é vibração. Perceberam também que podiam produzir sons, por exemplo, batendo palmas, batendo os pés no chão, ou usando a própria voz. No início, quando o homem, na pré-história, quando o homem não tinha essa palavra verbal, né, essa verbalização na comunicação, eles utilizavam muito as mímicas ou então uns ruídos como o próprio animal para que pudesse comunicar. E isso é um barulho, isso é um som. Na pré-história,
a música era usada nas mais variadas ocasiões. Celebrar a caça, realizar rituais de agradecimento, aplacar a fúria, fazer pedidos aos deuses. Então, nesse sentido, a música era usada como um meio de comunicação com o divino. Quando a gente vai estudar sobre a música, nós percebemos que os primeiros sons foi a observação da Mãe Natureza através do fluido cósmico universal. E o homem, na própria ignorância espiritual, ele ainda não tinha conhecimento da chuva, dos trovões, dos barulhos da própria natureza. E aquilo que o amedrontavam, eles tentavam, então, entender. Então, é muito normal, quando a gente estuda, ver lá os trovões. Eles começavam a fazer uma dança, né? E fazer algum canto, como se quisesse pronunciar a Deus que eles estavam arrependidos de algum ato que tivessem feito e que Deus estava castigando ou ameaçando com aquele som que o homem não conhecia. Então, é muito interessante fazer o estudo desses sons, dessa música, dessas vibrações e dessas frequências. Os pré-Sócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, entre muitos outros, entenderam que, através da música, as pessoas poderiam ser melhores. Será por quê, né, que esses pré-Sócrates já falava que a música teria capacidade de interferir na nossa personalidade, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que a música ela tem a capacidade de acalmar, de serenar. E hoje também a gente já tem um entendimento dos dois lados. Tem músicas que irritam, tem música que a gente fica chateado, incomoda, dá vontade de sair correndo. Ao invés também tem outras que você se sente acolhido. Então, é esse entendimento que eu quero que vocês tenham hoje. Não da música só desse lado positivo, mas entender o processo que nós estamos vivendo na atualidade. Nós vamos fazer uma caminhada, né? A saga do homem através do ouvido e os sons que nós temos na natureza, a proposta da caminhada para o bem, mas também nessa influenciação das músicas atuais, que eu não quero entrar muito nessa seara, porque ela é muito perigosa, porque os estudos que estão sendo feitos ainda estão tendo contratempos. Mas eu vou deixar um leque aberto para que cada um possa, sim, ter a sua curiosidade e começar a estudar. De acordo com Pitágoras, se não houvesse música no mundo, a alma adoeceria. Olha que coisa incrível, né? Qual o significado da música no mundo espiritual? O mundo dos espíritos, que é o nosso mundo material, que é o mundo espiritual, que é o mundo que nós conhecemos e que vivemos, é o mundo que nós progredimos. Na remota antiguidade, a música era empregada com a sagrada finalidade de reverenciar o Ser Supremo. Olha que interessante, como que ela inicia? Ela inicia através dessas benesses. É um momento em que o homem se recolhia e o som lhe trazia essa proposta de vibrar e criar uma ponte entre o Criador e a criatura. Era o momento do silêncio interior, para que o homem pudesse entender o universo. Sua finalidade era de expressar os cosmogênese, ou seja, o entendimento do mundo, o entendimento do universo, o entendimento da vida, nessa proposta, né? Da criatura e o Criador e tudo que nós conhecemos e que os nossos olhos têm capacidade de ver. A influência energética da música ela é utilizada desde os tempos antigos, assim como as cores. Essas energias eram aproveitadas em rituais de cura. Faz uma ponte a respeito de hoje. Lembra que quando eu já em outras aulas eu falei das experiências que estão acontecendo em relação às músicas de uma determinada ala de doentes que escutam música de meditação, a outra ala que não participa dessa experiência, a diferença dos doentes que escutam música e dos doentes que não escutam músicas.
Estão lembrados dessa aula? Então, a gente vai fazer essa ponte para entender agora. Por que essas energias, por que essa influência, essa vibração, quando iniciou o mundo, a compreensão, a civilização, fala que era aproveitada para fazer os rituais de cura. Porque o entendimento da música era essa ponte do Criador com a criatura. Era o momento do silêncio interior. É o momento em que a pessoa ela faz um mergulho dentro de si mesmo para compreender as suas angústias, as suas aflições, e nesse silêncio encontrar as respostas, que é essa busca de Deus, é a nossa religiosidade. Por conta disso, os doentes eram tratados em templos e não em hospitais. Primeiro que não existia muito hospitais nessa época, né? A gente sabe que a medicina é antiguíssima, mas assim, tudo tinha o ritual de ter um cura, de ter um chefe, de ter alguém que tinha o poder energético da cura, que nós conhecemos que é o ectoplasma, aliado-se a uma música, fornecia, então, o conforto espiritual e até mesmo a cura. Então, essas músicas passaram a ser usadas nos templos e os doentes para lá eram levados, porque ali era o ponto onde a música ela era o foco e era aplicado nos doentes. Então, que tipo de música seria? São músicas que têm uma elevação de frequência muito alta, são músicas que acalentam os nossos ouvidos, são músicas que movimentam as nossas emoções, que, vamos dizer assim, traz uma tranquilidade para os nossos corações. O que a música pode transmitir? Música, ela provoca boas sensações, ela controla o emocional e melhora a nossa atenção. Olha que interessante. A música, ela estimula a produção de substâncias relacionadas ao prazer, regula os nossos sentimentos, ajuda na concentração. Ela desenvolve os sentidos e provoca o bem-estar. Os atributos da música dispensam questionamentos. Então, essa é a lei. Se você escuta uma música e você sente bem, aquela revelação, aquela frequência, ela interage com o seu emocional, lhe trazendo disposição, alegria, conforto, bem-estar, um determinado prazer. E se você escuta uma música que não lhe traz essas boas energias, que é uma música que ela tem uma baixa frequência, ou um teor, né, de letra ou de melodia, que invade os nossos ouvidos, mas de uma certa forma traz irritação, por quê? Porque essa energia ela tem um padrão baixo. Qual que é a influência da música? Quando o som entra pelos nossos ouvidos, outras áreas do cérebro são ativadas. O córtex auditivo ele é responsável por distinguir volume, entender o ritmo, o movimento, o timbre, o tom, a harmonia, localização espacial, ressonância, memória, atenção e emoção e por aí vai. Então, olha a capacidade da nossa máquina humana. Quando escutamos uma música, é ativado, então, o nosso córtex auditivo, que ali ele estende e faz uma compreensão de toda aquela movimentação energética, dessas vibrações que nós estamos escutando. Diversos estudos já mostraram que a música ela pode ter efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, neurotransmissor mais conhecido como hormônio do prazer. Ótimo, maravilha se a gente está nesse patamar, se nós já temos um conhecimento e temos a capacidade de fazer as nossas escolhas, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, qual tipo de música que você gosta? Ah, eu sou eclético, gosto de tudo. Ótimo, mas tem que também saber fazer, né, as escolhas, porque é o que o ouvido suporta. Tem pessoas que detestam música clássica. Eu canso de ouvir, nossa, eu não gosto, eu me sinto mal. É a capacidade, quer dizer, o córtex auditivo ainda
ter essa sensibilidade de ouvir uma música clássica. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos, pelos próprios estudos, que a música clássica ela tem a capacidade de fazer com que espíritos perturbadores se afugentem, eles saem de perto, porque eles não suportam a frequência da vibração tão alta que essas músicas nos proporcionam. Gente, qualquer dúvida pode parar e colocá-las, tá? De forma geral, é como se todas as áreas do cérebro conversassem entre si, cria-se essa comunicação. Comum que uma música nos traga lembrança de um momento, lembrança de um lugar, lembrança de uma pessoa, até mesmo de sentimentos. Isso é muito normal, mas quando que isso vai acontecer? Quando vivemos determinados momentos e aquela música soa, atrai, busca o nosso consciente e a gente faz uma leitura daquele determinado momento. Né? É igualzinho o perfume. Então, são situações que nós vivenciamos, que são energias, e que elas vão se aglomerando, interagindo, nos trazendo, então, essas particularidades dos nossos 5 sentidos. Então, é muito normal acontecer isso. Então, essa associação entre a memória e uma música acontece porque, ao longo da nossa vida, o nosso cérebro é exposto a diversas melodias, notas, padrões musicais, letras, e ele é treinado para fazer associação entre eles. Olha que fantástico. Então, o nosso cérebro, ele trabalha nessa vibração energética, trazendo todo esse conhecimento e tendo a capacidade. Tem pessoas que têm o ouvido tão apurado que têm capacidade de ouvir uma música e falar: ali tem um violino, ali tem um piano, ali tem uma guitarra, ali tem uma flauta. Ele consegue desvincular ou particularizar toda uma orquestra. Gente, só um minutinho, meu telefone está tocando, eu só vou desligar aqui. Desculpa. Então, essa particularidade é que faz com que a gente vai apurando a nossa capacidade de ouvir. Apesar disso, a música afeta as pessoas de maneira diferente. Verdade. Existem algumas músicas que são saudáveis para o espírito, daí a maior importância de sua energia em nossas vidas. Essas músicas muitas vezes são utilizadas em rituais de cura para o corpo, pois o corpo e a mente devem andar em sintonia e através da música é possível alcançar esse estado. Eu quero chamar a atenção para 2 momentos muito importantes. Nós estamos passando 2022. Nós estamos vivendo uma crise em todos os aspectos da sociedade. Nós estamos vivendo a transição do nosso planeta Terra, que muda toda a sua trajetória de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Nós estamos vivendo momentos onde vários tipos de espíritos estão habitando o planeta, onde a diferença de um para o outro ela é extremamente, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade de haver o equilíbrio, porque nós estamos vivendo uma vibração alta de pessoas que estão tendo essa capacidade e pessoas de uma vibração extremamente baixa, como se fossem até animais, né? Porque nós estamos vendo aí, até o teor das músicas tem mudado. Muitas vezes nós escutamos as músicas e fala assim: nossa, na minha época as músicas eram um poema, a música tinha letra, tinha melodia. Hoje você busca algo que você possa apalpar e falar assim: isso vale a pena ouvir? A gente fala assim, 80% a gente jogaria fora, só 20% a gente poderia aproveitar. O que está acontecendo, né? Eu estou deixando essa semente, tá, gente? Para os últimos slides vai falar um pouco disso. Para a gente começar a fazer essa avaliação. Como que a música começa nessa conexão com Deus e nesse momento onde estamos vivendo, que é a fase da transição, nós estamos tendo tantas músicas que não está tendo essa conexão, e sim uma vibração muito negativa.
passa à frente a um bar, onde nós temos uma juventude que eu considero completamente perdidos, muita bebida, muito álcool, né? E aquela situação assim de parece que estão perdidos, sem valores. E olha, observem os tipos de música que eles escutam. Então, é isso que eu quero que vocês busquem nesses estudos. Chamar atenção para ficar mais atenciosos para essas vibrações. Então, aqui eu já passei a alcançar esse estado. Qual a influência da música em nosso estado de espírito? Ouvir música pode ter diversos efeitos no corpo. Nós vamos falar do cérebro, do corpo, para a gente adentrar o espírito. Dependendo da música, há quem jure que se sinta mais feliz ou relaxado. Outros não gostam de certos sons e sentem-se irritados. Isso é fato. Ninguém tem o mesmo gosto, né? Cada um é diferente. Ouvir música triste nos deixa mais tristes. Músicas animadas estimulam a alegria e o humor, ou então músicas aceleradas que nos causam motivação. Quando eu estava fazendo esse slide, eu lembrei de um vídeo que eu recebi e achei muito interessante na visão que eu estou tendo desse vídeo. Não estou querendo abalar nenhuma ou falar mal de nenhuma religião. Uma determinada pessoa religiosa, ela bate com a Bíblia, ela bate numa casa para poder falar de Jesus. Só que na hora que ela chega na porta da casa, está passando essas músicas que estão aí agora, que estão no auge. E ela muito silenciosa, com a Bíblia aqui no peito, esperando a porta abrir, mas a música estava muito alta. Aí, quando se assusta, ela começa a bater as mãos, mexer com a cabeça, mexer com o pé e movimentar o corpo. Aí ela, tipo assim, né? Nossa, eu que estou fazendo isso? Aí ela volta novamente e concentra. Aí daqui a pouco tá ela de novo. O corpo envolve na música. Então, isso é muito normal. Por quê? Essa aceleração da música, uma música animada, ela provoca até de uma forma inconsciente o pé, você bater a mão, mexer com a cabeça. Isso é muito normal acontecer. Isso é quase que um instinto que nós agimos. Então, o processo de criação de qualquer música, presta bem atenção nisso, também é determinante para definir se o que se ouve trará efeitos espirituais ou não. Porque o autor, quando ele está a produzir a sua arte, ele utiliza dos seus sentimentos e das suas emoções para prescrever, para colocar no papel as suas inspirações, que transforma em uma letra de uma música. Aquela música ou aquelas palavras que o cérebro está a produzir, ela tem ali toda a sensibilidade, toda a emoção para compor aquela letra. Pessoas de ouvidos mais apurados ou de uma vibração mais elevada, ela consegue ouvir a música, e nós temos, inclusive, pessoas médios que têm essa capacidade de determinadas músicas, ela conseguir fazer uma leitura, qual era o emocional daquele autor quando estava a produzir a sua arte. Nós não temos médios que são capazes de adentrar um ambiente e quando ele toca, principalmente a madeira, quando ele toca na madeira, ele é capaz de saber o que aconteceu em volta daquela mesa, ou mesmo no corte daquela madeira, quem construiu, quais os sentimentos, quais as vibrações. Nós não temos pessoas com essa sensibilidade mediúnica, então tem pessoas também com essa sensibilidade musical. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as músicas, que às vezes tem música que elas são bonitas, mas a gente escuta e fala assim, engraçado, meu coração fecha com essa música, eu sinto assim uma saudade, ou de repente me dá uma tristeza. É bom a gente começar a fazer essa observação, para a gente poder entender. Às vezes não é da música, às vezes nós estamos captando o sentimento do artista. Porque o artista, na sua inspiração, ele coloca muito da sua emoção. Nós sabemos que o bom artista, ele é inspirado. Vêm os seus anjos guardiões,
para colocar ali frases, para rimar, e traz a melodia de uma boa música. Mas o seu estado de espírito, a sua emoção, ela fica impregnada. Por quê? Que são palavras construídas por aquele ser. E nós temos dentro de nós essa construção, porque o nosso pensamento, ele é ininterrupto. É uma criação energética constante, diuturnamente. Mesmo quando estamos a dormir, os nossos pensamentos fluem e nós visitamos aqueles lugares que nós estamos mais associados, mais sintonizados. Por que Jesus pede tanto? Orai e vigiai. Para que a gente tenha sempre bons pensamentos e essa doação sempre de ajudar o outro. Para quê? Para que a gente possa levar, porque o nosso momento aqui é uma escola que estamos vivendo. É a escola do aprendizado maior, do amor acima de tudo, do amor incondicional. Então, o autor deixa na sua arte musical seus sentimentos mais íntimos quando a compõe letra e melodia. Músicas de baixa vibração agridem os ouvidos, intoxicando o cérebro e aguça sentimentos não muito benéficos. Olha aí. A vibração da música. As vibrações da música podem ditar sensações, perdão, ditar sensações em nosso corpo. Elas nos guiam em momentos de frequência e de atuação. Devemos estar atentos a essas vibrações, pois elas emanam diferentes tipos de energia e algumas delas podem causar sensações que não esperamos e que não são desejadas por nós. Isso aqui eu vou muito para os médios, tá? Nós estamos dentro de uma doutrina espírita, estudando essa doutrina, essa ciência. Isso aqui eu coloquei de propósito, porque nós estamos estudando muito sobre vibração. E as energias, ela tem dois tipos, ou negativa ou positiva. As vibrações são variadas, de acordo com a frequência. Então, a gente tem que entender que o que nos causa sensações, às vezes nós não esperávamos que aquilo pudesse ocorrer e está nos ocorrendo. Por quê? Ou eu não estou bem preparada para estar naquele ambiente, ou eu posso estar num ambiente que está intoxicando, eu não estou conseguindo sentir bem, ou então eu posso estar num ambiente onde eu crio uma sintonia, eu agrego, né, naquele momento, emoções e sentimentos que me faz bem. É por isso que a gente fala muito, é bom quando você encontra alguém ou você aproxima de alguém que essa sintonia mental, essa frequência, ela se acolhe. Ou então, o que ocorre? O distanciamento. Então, a música, ela tem essa capacidade, ela tem essa vibração. Então, uma música pode acelerar o ritmo cardíaco, a respiração, expandir os vasos sanguíneos, melhorar a circulação, reduzir os níveis de cortisol e auxilia na redução do estresse. Por que nós estamos falando tanto hoje de meditação? Porque estamos usando tanto músicas que acalma, música para dormir, música anti-estresse. Não tá tão normal isso? Não vibra o tempo inteiro? Porque nós estamos aprendendo a buscar a sensibilidade do nosso córtex auditivo, fazer essa diferenciação. Então, as pessoas sensitivas estão mais suscetíveis à influência energética da música, e são elas que devem estar sempre equilibradas, as pessoas, os médios principalmente, equilibrados e prontos para tudo que pode acontecer através das ondas energéticas que são emanadas por meio de canções. Olha aí, a gente fala assim, a doutrina espírita, ela é bacana, ela é bonita, ela é profunda, ela não tem ritual e ela não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada e não é ritualista. Ela nos ensina. E à medida que nós aprendemos e passamos a ter um conhecimento maior de nós, corpo e espírito, nós fazemos as nossas escolhas na vida. Nós escolhemos em que ondas nós queremos seguir. Quais são as vibrações que queremos estar próximo.
E aquilo que não nos pertence, que não faz mais parte da nossa vida, a gente deixa fluir, deixa ir embora. Nosso corpo está fadado à sensibilidade, nosso espírito está sempre ali pronto para receber uma carga positiva ou negativa. O que dita esse movimento é o equilíbrio da nossa mente e do nosso corpo. Gente, nós estamos, que Breno falou que está fazendo só meia hora, né? Quando nós iniciamos os nossos estudos era 1 hora. Com o tempo, nós fomos percebendo que meia hora, 30 minutos, eu acho que ele é suficiente. É o momento que nós temos capacidade de ter uma concentração. Eu acho que expande melhor os conhecimentos. E por isso eu vou encerrar agora, às 20 horas, 30 minutos, e na próxima segunda eu vou dar continuidade a esse assunto. Uma coisa que eu gostaria é que, nesse momento, se alguém tivesse alguma dúvida, pudesse colocar, ou alguma curiosidade a respeito do assunto, que pudesse me dar oportunidade para elaborar, né, outros slides a respeito, sanando as dúvidas. Pode abrir o microfone e falar. Ô, Fatinha, quando você estava falando dos sons da natureza, eu me lembrei que quando a gente era criança, os pais da gente falavam quando tinha trovão, muito barulho, eles mandavam falar, fica caladinho, é papai do céu chamando atenção, né? Que a gente ficava aprontando muito. Então, toda a vida, né, a gente teve esse respeito com a natureza, e então isso vem de muito antigamente, né? Que a gente ficava ali, sabia que a gente não podia fazer as coisas, quer dizer, era uma forma, talvez errônea, de ensinar, mas também era um direcionamento, né? A cultura, né, Neide? É. É da cultura, porque você tinha que respeitar a natureza, e aquilo que não era conhecido, de uma certa forma, amedrontava. Mas é muito bacana olhar por esse lado. Mais alguém, mais alguma dúvida? Povo que tá bom, tá sabendo tudo. Só fazendo um adendo, não sei se vocês lembram. Fala um pouquinho mais alto, Breno, tá baixo. Ah, tá. E agora, melhorou? Melhorou. Tá. Só fazendo um adendo, quando a gente teve aquele curso presencial de frequência vibracional lá na casa, teve uma aula que foi citado que, em termos de hertz, né, que as frequências vibracionais, eu não me lembro mais a fonte, mas tem uma citação que diz que a frequência vibracional em hertz dos sons da natureza é muito próxima, para não dizer igual, do mesmo som da criação divina. Por isso que casa muito com essa sua fala de que é um som que nos harmoniza, né? Isso. Nos tranquiliza, e por isso que sempre que a gente tem um contato com a natureza, nos ajuda a nos reequilibrarmos e tudo mais. É verdade. Eu não entrei muito nessa seara, porque eu até tinha conversado com Kênia, que eu tinha feito alguns estudos mais aprofundados, e que nessas vibrações a gente poderia entrar nessa questão da frequência, da vibração, das ondas, porque nós já falamos isso, o sentimento de gratidão, o sentimento de amor, quantos restos a gente pode estabelecer, né, para ver se está desequilibrado ou não, inclusive com as fotos, né? Eu não quis voltar novamente a essa seara, porque o estudo que eu busquei agora, que é um estudo que ele está sendo científico e ele está sendo, vamos dizer assim, é uma porta que está se abrindo relacionada a essa finalização desse processo espiritual que estamos vivendo, dessas baixas vibrações que estão tendo relacionado com as músicas do momento. Se você procurar ouvir as músicas do momento, ou melhor, as letras, você não encontra nada que possa te fazer bem, pelo contrário. Então, eu não quis muito adentrar essa seara, porque é um estudo que está iniciando, ainda é novo,
e eu não tenho fonte fidedignas relacionada a cientistas espíritas, ou mesmo da energia quântica. Então, por isso que eu não quis ainda falar. Mas eu acho que a gente pode estudar, já pode começar, né, a interagir um pouco com esses assuntos, que o conhecimento que a gente tem, essas vibrações, essa segurança da comunicação, que nos permite uma fonte mais, vamos dizer, fidedigna, e que caminha junto com a nossa ciência, ela nos permite também o autoconhecimento. Por que nós estamos estudando? Não é para só aprender, é aprender e colocar em prática. O estudo profundo da doutrina é a busca da reforma de base, é a busca do autoconhecimento, é a busca do entendimento da vida, é aprender a caminhar de uma forma diferente, né? É deixar a mesmice, deixar o passado e seguir um caminho novo, onde nós somos irmãos e nós temos que fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. É sair daquela vibe, né? Daquela situação. Ah, não, eu vou dar o golpe de fulano, eu vou pisar na cabeça de fulano para eu crescer, eu vou fazer isso. Não, a gente já não está mais nessa época. Mas tem muita gente assim? Tem. Mas eu acho que nós que estamos nessa busca, caminhando com Jesus, eu acho que a gente já tem um coração mais maleável, mais adocicado, para que a gente possa ver no outro não só a sua face, mas enxergar também as suas emoções e compreender os seus sentimentos. E como que nós vamos conseguir isso? Entendendo o que é vibração, entendendo o que são ondas, o que é energia e como que isso condensa e descondensa dentro de nós diuturnamente. Nós oscilamos, ora nós estamos de mau humor, ora nós estamos de bom humor, ora a gente está mais silencioso, ora está mais tagarelo. São oscilações que nós vivenciamos no dia a dia. E tudo isso é um aprendizado. Oi? Patinha? Sim. Lembrei da nossa reunião, você está falando de frequência aí. Você lembra da música que estava oscilando, indo baixo, indo alto? Então, aquele momento que ela oscilava e aumentava demais e abaixava demais, ali estava me desconcentrando. Né? Justamente. Me desconcentrou e eu não estava conseguindo mais concentrar, então música na reunião mediúnica, até nós falamos, né? Tem que ser uma coisa assim, bem da natureza. É porque o som que nós colocamos era um som novo, a gente não conhecia, como ainda era elaborado, né? Porque o outro som estava normal. Então, o que aconteceu? Teve vibração que estava muito alta, teve vibração que estava mediana. Então, de uma música para outra, ela dava uma alteração de som, de timbre, e isso dava uma desconcentrada. É tanto que foi pedido para poder desligar. Né? Por isso que eu estou tentando, essa semana, hoje já baixei uma aqui, que eu vou ficar 50 minutos ou até 1 hora com uma música só. Tipo mantra, eu acho que acalma, tranquiliza, sem precisar fazer aquela oscilação. Mas foi muito bom a lembrança e a chamada. Isso é muito interessante. Tudo isso é um aprendizado, né, Suzana? Tudo é um aprendizado para nós. Gente, já vamos encerrar. Eu falei que vocês sabem que eu sou muito tagarela, converso demais. De 23 já são 21. Então, vamos encerrando os nossos estudos da noite. Na próxima segunda, a gente termina. Agradecer ao nosso querido Natécio Franco.